Bem, pessoal, boa noite a todos. Peço desculpa que eu cheguei bem atrasado, mas vou te falar, saí 4h30 de casa, tô chegando agora aqui. Vou dizer que tô exausto, esse trânsito é de matar. Oi? Só o trânsito já cansa. Pô, vou te falar, 2 horas no trânsito pra chegar aqui é doído, hein? Pô, aí eu volto em meia hora. Oi? Cara, eu vim do trabalho, eu vim dali da Avenida das Américas. Eu moro na Tijuca. Oi? Pega trânsito pra caramba, enfim. Oi? É muito contramão, mas o problema não é a distância, é o trânsito. Cara, quando chegou aqui, uma parte da Dutra pra cá, para tudo. Aí, ó, anda e para. Oi? Mas esse é o pior horário. Ou eu venho aqui depois do almoço, mas aí não dá pra vir depois do almoço. Aí realmente é complicado esse horário. Oi? Pois é. Aí eu saí de lá era o quê? Ia dar 4h30, a hora quando eu saí. Aí, enfim. Mas aí teve uma vez que eu saí 5, eu cheguei aqui 15 para as 6. Sério. Não pega trânsito nenhum. Assim, o trânsito é um negócio uma incógnita. Às vezes é complicado. Não é domingo não. Eu volto agora eu vou voltar pra Tijuca. É 35 minutos. Não tem trânsito nenhum. Mas vamos lá. Gente, olha só. Hoje a gente tem aqui... Vou fechar a parte de vocês, a parte teórica, e depois vou fazer aqui esses exercícios com vocês. Bem, na parte teórica, o que ainda está faltando tratar com vocês, que eu disse que eu ia falar hoje? Uma estrutura geral inerente às obrigações tributárias. Esse assunto, pelo qual eu vou passar aqui para vocês, é extremamente importante. Eu vou estruturar toda a relação jurídica tributária para que você consiga entender e compreender. E detalhe, todos os artigos pelos quais eu vou colocar aqui não são à toa, são importantes para que vocês depois possam ler os artigos que eu vou colocar, principalmente do Código Tributário Nacional. Gente, olha só. Eu sempre digo que o direito tributário é uma disciplina extremamente lógica, porque tudo que eu falei eu consigo aproveitar. Porque o que nós vimos? Sistema Tributário Nacional, que é todo estudo do direito tributário inserido na Constituição. Então, quer dizer que lá na Constituição, nós temos o Sistema Tributário Nacional, que eu já até falei para vocês na primeira aula. Sendo que o Sistema Tributário Nacional, ele começa no artigo 145 e vai até o artigo 156 da Constituição. Então eu tenho esse conjunto de artigos que compõem o Sistema Tributário Nacional. Sendo que, se eu pegar aqui o artigo 146, inciso 3, a linha B, onde aqui ele diz, no artigo 146, 3b, que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadências tributárias. Ora, quem é que foi recepcionado para regular esse dispositivo constitucional? O Código Tributário Nacional, o CTN. Então, quer dizer que eu tenho aqui a Constituição e vou ter o CTN. O CTN corresponde à Lei 5.172 de 66. Então, o Código Tributário Nacional vem a ser a Lei 5.172 de 66, que na época, quando ele foi aprovado, o CTN, foi como uma lei ordinária. Porém, para que pudesse ser introduzido no nosso ordenamento jurídico, o CTN, ele foi recepcionado com tratamento de lei complementar. Justamente para o quê? Então, quer dizer, Código Tributário, ele foi recepcionado com tratamento de lei complementar. Para quê? Para dispor sobre normas gerais
Gente, quando eu menciono normas gerais, para que servem normas gerais? Qual é o objetivo de existir normas gerais? Normas gerais servem para padronizar institutos jurídicos, ou seja, uniformizá-los em todo o território nacional. E, gente, quais institutos jurídicos devem aqui ser padronizados? Ora, aqueles pelos quais estão previstos aqui no Código Tributário Nacional. Aliás, desculpa, na Constituição, no artigo 146, inciso 3, a linha B, na medida em que o legislador constituinte, ele vai dizer para a gente que normas gerais compreende a obrigação, lançamento, crédito, prescrição, e decadência tributária. Então, toda vez que eu vou falar em normas gerais em matéria tributária, são esses institutos jurídicos aqui. E eles estão previstos na própria Constituição Federal. O legislador constituinte diz, olha, a lei complementar deverá tratar sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadências tributárias. Justamente para o quê? Com o objetivo de padronizar esses institutos em todo o território nacional. Então vem o CTN e regula esses elementos, e aí, por exemplo, o Código Tributário, ele vem e diz, olha, o prazo de prescrição dos tributos corresponde a um prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos, eu sei que se aplica aqui no Rio, em São Paulo, no Pará, no Rio Grande do Sul, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. E aí, com isso, como consequência, eu consigo estabelecer uma segurança jurídica, porque é padronizado em todo o território nacional. Até para a gente poder entender, vamos imaginar que não tivesse o Código Tributário disciplinando esses institutos. Qual é a consequência? Que se ele não tivesse dizendo o que seria, por exemplo, uma prescrição, cada ente poderia dizer o que ele entenderia como prazo prescricional. Então, poderia acontecer, por exemplo, daqui no município de Nova Iguaçu, estabelecer que o prazo prescricional de seus tributos seria um prazo de 5 anos. Mas não longe, aqui no município do Rio de Janeiro, poderia ser estabelecido um prazo de 10, 15 ou mais anos. E aí, como consequência, isso ensejaria uma insegurança jurídica. Posto que veio o legislador constituinte, então disse, olha, lei complementar deverá vir e padronizar. Então, gente, o papel do CTN seria o seguinte, quando eu menciono com relação à obrigação, vem o CTN e diz que a obrigação tributária, ele disciplina onde? Lá no artigo 113. Então, no artigo 113, vem o Código Tributário e disciplina sobre a obrigação. E ele vai dizer para a gente que existem apenas 2 tipos de obrigação. Que lá no CTN ele fala, no artigo 113, em obrigação principal e acessória. O que isso aqui significa? Gente, todos os entes são obrigados a observar isso aqui, de tal modo que não pode existir uma terceira obrigação. Só existem essas 2. E todos os entes são obrigados a observar. Da mesma forma, quando vem o Código Tributário Nacional e diz para a gente que o lançamento é o procedimento de calcular o tributo. Esse procedimento
nós vamos visualizar ele previsto no artigo 142. No artigo 142 do Código Tributário, o legislador lhe diz, olha, o lançamento é um procedimento administrativo. Só que esse procedimento pode ser feito de 3 formas. Porque, gente, quando se fala no lançamento, ele pode ser de ofício, por declaração e por homologação. Então, ele pode ser de ofício, declaração e homologação. Que lá no Código Tributário nós vamos encontrar de ofício, artigo 149, declaração, artigo 147 e homologação, artigo 150 do CTN. Artigo 150 do Código Tributário Nacional. Aí vem o Código Tributário e disciplina sobre o crédito. Aqui é importante observar que o CTN vai dizer que o crédito pode ser suspenso, extinto, e excluído. Que lá no código nós vamos encontrar hipótese de suspensão, artigo 151 do Código Tributário Nacional, extinção, artigo 156 do CTN, e exclusão. Artigo 175 do Código Tributário Nacional. Vejam, o Código Tributário também disciplina sobre a prescrição, que eu já mencionei para vocês. Em que a prescrição corresponde a um prazo de 5 anos, assim como a decadência. E que nós vamos encontrar, no caso, prescrição, artigo 174 do Código Tributário Nacional e decadência, artigo 173 do CTN. Então, gente, esses aqui eu posso tranquilamente afirmar para vocês que são os artigos mais importantes do Código Tributário Nacional. São os artigos pelos quais você precisa ler depois, mas de forma aqui contextualizada, sabendo o que deve ler e não perder tempo em artigos que não são cobrados na prova.
Oi? 174 e artigo 173 do Código Tributário Nacional. Bem, gente, a partir do momento que eu tenho esse arcabouço normativo, seja geral, seja constitucional, eu já estou com o terreno preparado para que cada ente da federação, querendo exercer a sua competência, assim o exerça. Só que a sua competência, também o que está prevista na Constituição, esta, por sua vez, a limita. Limita por meio de princípios e imunidades. E há um princípio aqui que me interessa no momento, qual seja, princípio da legalidade, onde todo tributo somente poderá ser instituído por meio de lei. Então, eu tenho aqui o seguinte, gente, quem institui o tributo é a lei daquele ente pelo qual possui a competência tributária. Vejo, Constituição não institui nada. Constituição, ela apenas autoriza a instituição de tributos por meio da competência. Então tem aqui que a Constituição, ela autoriza a instituição de tributos por meio da competência. E aí a lei é que vai instituir. Então, quem institui o tributo é a lei daquele ente. Então, é uma lei federal, estadual, municipal ou distrital. Só que vejam, a lei, quando está instituindo o tributo, ela, no caso aqui a lei, deverá repetir a mesma conduta que está autorizada aqui na Constituição pela competência tributária. Então, por exemplo, para que nós possamos visualizar, veio o legislador constituinte e autoriza os estados a instituírem um imposto sobre propriedade de veículos automotores, ou seja, autoriza os estados a instituir o IPVA. Aí eu venho com uma lei estadual instituindo o IPVA, efetivamente. Essa lei, quando for instituir, ela irá repetir a mesma conduta que está autorizada na Constituição. Então, a lei estadual, nesse caso, ela vai dizer, olha, aquele que for proprietário de veículo automotor terá o dever de pagar o IPVA. Vejo, essa simples descrição na lei de algo que pode acontecer ou não, significa que a lei está descrevendo uma hipótese, que o dia que for concretizada, incidirá o poder de tributar. Então, a simples descrição normativa, dizendo algo que pode acontecer ou não, vem a ser conhecida como a hipótese de incidência tributária. Gente, hipótese de incidência nada mais é do que uma previsibilidade normativa. Uma descrição prevista em lei. Oi? A hipótese de incidência corresponde a uma previsibilidade normativa.
previsibilidade normativa. Claro que não. É a hipótese da incidência. É uma previsibilidade normativa. Ou seja, é a descrição em lei de algo que pode acontecer ou não. Simplesmente vem a lei e diz, olha, aquele que for proprietário de veículo automotor, o que vai acontecer? Algumas pessoas, efetivamente, serão proprietárias de veículo automotor e outras não. Tudo vai depender da situação no caso concreto. Então, qual é a consequência? A simples escrita na lei, ó, eu estou enxergando ali, ou seja, no campo genérico abstrato, falando que aquele que for proprietário de veículo automotor, apenas isso venha a ser conhecido como hipótese da incidência. Só que, gente, efetivamente, pode acontecer de uma pessoa, eu visualizar a subsunção do fato à norma. Pode acontecer quando, efetivamente, uma pessoa, no exemplo que eu citei, se tornou proprietário de veículo automotor. E aí, nesse caso, significa que ela está praticando um fato que gera para ela o dever de pagar o tributo. De tal modo que, toda vez quando eu visualizar a concretização da hipótese da incidência, ou seja, a sua materialização, vem a ser conhecida como a ocorrência do fato gerador. Então, vem a ser conhecido como a ocorrência do fato gerador. Fato gerador significa que eu já saí do plano genérico e abstrato e passei para o plano concreto. No exemplo que eu citei, quando a pessoa ela é proprietária de um veículo automotor. Então, nesse caso, eu saí do plano genérico e abstrato, entrei no plano concreto. E, gente, é extremamente importante estabelecer a diferença entre hipótese da incidência e fato gerador. Por quê? Toda vez que eu falar, por exemplo, em hipótese da incidência, o que eu tenho que pressupor? Que tão somente existe o tributo. Hipótese da incidência, toda vez que eu falar em hipótese da incidência, significa que existe o tributo. E nada mais. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu não tenho nenhum carro aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu posso dizer que o IPVA existe? Posso dizer mesmo não tendo carro? Posso, porque a hipótese da incidência determina a existência do tributo, mas não do dever, não da relação jurídica tributária. Porque o dever só vai surgir com fato gerador. De tal modo que, toda vez que eu falar em fato gerador, então significa que eu já estou numa situação além de existir o tributo. Porque o fato gerador, já vou enxergar o dever, a relação jurídica tributária. Então, gente, quando é que alguém vai ter o dever de pagar o IPVA? Quando alguém for proprietário de veículo automotor. Então, quando alguém praticou o fato gerador. Até porque o fato gerador, ele serve para dar surgimento, nascimento ao que vem a ser conhecido como obrigação tributária. Gente, a obrigação tributária, ela
surge do fato gerador e não da hipótese da incidência. Então, a obrigação tributária, ela surge do fato gerador. E aí, quando eu chego na obrigação tributária, o que vem a ser a obrigação tributária? Gente, a obrigação tributária corresponde a um vínculo jurídico. Oi? Claro. Obrigação tributária corresponde a um vínculo jurídico transitório obrigação tributária corresponde a um vínculo jurídico transitório que decorre de lei. Oi? Decorre de lei. Então vou repetir. Obrigação tributária vem a ser um vínculo jurídico transitório que decorre de lei. Gente, toda vez quando eu estou na fase da obrigação tributária, a dívida ela já existe. Porém, nesse momento, a dívida ela possui uma característica, qual seja, na fase da obrigação, a dívida ela vem a ser ilíquida. Na fase da obrigação, a dívida ela é ilíquida. E por que ela é ilíquida? Porque a Fazenda Pública sabe que a pessoa praticou o fato gerador, sabe que ela lhe deve, mas a própria administração ainda não teve tempo de calcular o montante devido do tributo. Gente, o cálculo não é automático. Muitas vezes demanda um tempo para que a Fazenda Pública possa calcular. Então, qual é a consequência? Toda vez que eu falar na fase da obrigação, é porque a dívida ainda não foi calculada. E se ela ainda não foi calculada, se ela é ilíquida, traz consigo uma outra consequência, que por ela ser ilíquida, essa dívida, nesse momento, vem a ser inexigível. A dívida, ela vem a ser inexigível. E por que ela é inexigível? Simplesmente por ela ser ilíquida. É como se eu, Renê, chegasse com o meu devedor e dissesse: fulano, você me deve. Aí ele perguntaria para mim: quanto, Renê? Eu digo, eu não sei. Só sei que você me deve, só não sei quanto. Gente, como é que eu vou cobrar? Como é que ele vai saber o valor pelo qual vai ter que pagar? Não tem como. Então quer dizer que enquanto pendente a condição de iliquidez, eu tenho a inexigibilidade. Só que eu disse a vocês que a obrigação tributária vem a ser um vínculo jurídico transitório. Então eu não posso ficar ad eterno pendente nessa condição de liquidez. De tal modo que a Fazenda Pública ela precisa agir para poder calcular o montante devido do tributo. Só que quando ela for agir, ela vai agir por meio de um procedimento administrativo. E o que é um procedimento administrativo? Corresponde a uma sequência de atos. E, gente, o procedimento administrativo realizado aqui, cujo objetivo vem a ser calcular o montante devido do tributo, aqui tem um nome próprio, um nome específico, pelo qual ele vem a ser conhecido como lançamento. Vejo que eu estou aqui explicando o que eu disse que o CTN regula. O lançamento, que é esse procedimento
que calcula o montante devido tributo está previsto aqui, no artigo 142 do Código Tributário Nacional. E aí veio então a Fazenda Pública e calculou. Se ela calculou, então quer dizer que agora ela já sabe o quanto tem a receber. Ela já sabe, portanto, que tem um crédito face ao sujeito passivo para poder receber. Só que vejo, como esse crédito tem origem no tributo, é porque o lançamento, ele constitui o crédito tributário. Então vejo que quando se menciona com relação ao lançamento, ele constitui o crédito tributário. E aí vejo como é lógico. Se agora eu estou no crédito, na fase do crédito, o que significa? Que a minha dívida passa a ser líquida. Porque já foi calculado. E se ela é líquida, qual é também a sua consequência? Vem a ser exigível. De tal modo que a exigibilidade, ela surge no crédito e não na obrigação. Toda vez que eu vou mencionar na exigibilidade, ela surge no crédito. É uma característica do crédito e não da obrigação. E se aqui então é exigível, qual será o próximo passo da administração? Cobrar. Porque agora ela já sabe quanto é que a pessoa tem que lhe pagar. É como se eu, Renê, chegasse pro meu devedor e dissesse: fulano, você tem que me pagar. Aí ele perguntaria para mim, quanto, Renê? Eu diria, R$500. Eu já sei quanto é que ele me deve. Ele já sabe o quanto tem que me pagar. Então a administração, o que ela vai fazer a partir desse momento que ela constitui o crédito tributário? Vai cobrar. Só que no exemplo pelo qual eu citei aqui, esse cálculo foi feito internamente no âmbito da própria administração pública. Daí que ela precisa dar conhecimento da existência dessa dívida para o contribuinte. E como é que ela vai fazer isso? Com uma notificação. Então, a partir do momento que ela constitui o crédito tributário, vem a administração e realiza aqui uma notificação. E a pessoa será notificada para pagar ou impugnar. Então a pessoa aqui ela será notificada para pagar ou impugnar. Um exemplo clássico de notificação, pelo qual poderia citar aqui para vocês, seria o carnê do IPTU. Quando uma pessoa recebe no início do ano a sua casa, o carnê do IPTU é uma notificação de lançamento. Tanto é prova que todos os elementos que compõem uma notificação foi encontrado ali no carnê do IPTU. Por exemplo, eu tenho o nome do credor, que é o município, nome do devedor, proprietário do imóvel, tempo do pagamento, que é a data do vencimento, local do pagamento, que é pague numa instituição bancária, e o valor da dívida. Então, todos os elementos pelos quais compõe uma notificação, eu vou encontrar ali no carnê do IPTU. E aí vejo, a pessoa, portanto, foi notificada. Veio a administração, digamos que ela chegou aqui, calculou, coloca aqui, um valor qualquer. Digamos que ela chegou e calculou R$1.000 de um tributo. Constituiu o crédito tributário. O que ela vai fazer? Vai notificar a pessoa para pagar ou impugnar. Beleza. Pessoa recebeu aquela notificação. Aí ela vai e diz, realmente estou devendo esse valor. Aí ela vai lá e paga.
Se ela realiza o pagamento, ela não está deixando a fazenda pública satisfeita? Sim ou não? Sim, porque ela está dando exatamente o que a fazenda pública queria. E, gente, toda vez em que a fazenda pública, ela ficar satisfeita ou presumir que ela ficou satisfeita, o vínculo jurídico pelo qual foi originado no fato gerador, com o pagamento, por exemplo, ele fica rompido, ou seja, ele vem a ser extinto. Não é à toa que quando eu tenho crédito tributário, eu posso identificar aqui causas de extinção. As hipóteses de extinção estão previstas aqui no Código Tributário, vejo, artigo 156. Eu tenho um rol ali relativamente extenso nas hipóteses de extinção, sendo que a primeira e mais importante vem a ser o pagamento. A primeira hipótese de extinção do crédito tributário corresponde ao pagamento. E, obviamente, o pagamento em dinheiro. Então, quer dizer, quando você paga, fazendo a prova, vai dizer, olha, me dou por satisfeito, vai embora, acabou o vínculo. Então, dentro daqui do crédito, eu posso encontrar o quê? Hipóteses de extinção, do qual o mais importante vem a ser o pagamento, que aparece aqui no próprio artigo 156 do Código Tributário Nacional. Só que vejo, a pessoa, quando ela vem a ser notificada, ela é notificada não apenas para pagar, é para pagar ou querendo impugnar. Porque, gente, o Estado aí não pode simplesmente cobrar sem dar a oportunidade para a pessoa questionar. Por quê? Só a gente pensar. O lançamento, que é onde vai se chegar o valor que se deve, ele é calculado por quem? Por uma autoridade administrativa, que, como qualquer pessoa, pode errar. Então, eu sempre vou ter que dar a oportunidade para que o contribuinte, não concordando com a cobrança, possa questionar. É um direito do contribuinte. Inclusive, o STJ já disse diversas vezes que notificação que não dê a oportunidade para o contribuinte impugnar é considerada nula. Não gera efeitos. Então, por quê? Porque viola o devido processo legal. Então, toda vez quando se cobrar, eu tenho sempre que dar oportunidade para a pessoa, não concordando, possa questionar. E aí vamos imaginar que a pessoa recebeu a notificação, aí ela entendeu que o lançamento, que o cálculo foi feito de uma forma equivocada, que ela não tem que pagar R$1.000. Digamos que ela entenda que tenha que pagar, por exemplo, R$600 e não 1.000. Aí o que ela faz? Aí ela vem e apresenta uma impugnação. No momento pelo qual ela apresenta uma impugnação, significa que a dívida que já estava líquida com a impugnação, ela volta a um estado de iliquidez. Haja vista que, enquanto a Fazenda Pública não decidir, eu não sei quanto é que a pessoa vai pagar. Porque eu não sei se a Fazenda Pública vai manter os valores pelos quais ela encontrou no lançamento ou modificá-lo de acordo com seus critérios jurídicos inseridos na impugnação. Então, quer dizer, enquanto pendente de decisão, a dívida, ela voltou a um estado de liquidez. E como consequência, significa que a exigibilidade que algum dia surgiu com a impugnação, ela fica suspensa. Não é à toa que toda vez que eu estiver questionando a legitimidade de um crédito tributário por meio de uma impugnação, eu estou visualizando uma das hipóteses pelas quais suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, eu vou ter aqui causas de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, do qual podemos visualizar a impugnação. Quando fala em suspensão, aparece aqui, ó, artigo 151 do Código Tributário, todas as hipóteses de suspensão. E veja, gente, quando eu menciono aqui, dentro dessa estrutura, nós podemos ainda visualizar mais uma outra situação. Qual seja? Vamos imaginar que um grupo de pessoas praticou aqui o fato gerador. Só que esse grupo de pessoas que praticou o fato gerador está com uma certa dificuldade ou impossibilidade de poder realizar o pagamento do tributo. Por quê? Pode ter acontecido, por exemplo, uma situação de calamidade pública, uma conjuntura econômica, que esteja dificultando ou impossibilitando o pagamento do tributo. Daí que o ente que é titular do crédito, se ele quiser, ele pode, por meio de lei, dispensar o pagamento do tributo. É possível sim, ele que é o credor. Então ele, se quiser, por meio de lei, ele pode dispensar o pagamento do tributo. Só que se ele faz isso, ele está realizando uma renúncia total de receitas. E nem sempre o ente ele tem margem para conceder uma renúncia de receitas, porque às vezes já vive no limite do seu orçamento. Exemplo clássico é o que ocorre com o estado do Rio de Janeiro. É um estado que está quebrado e não tem margem ali para conceder benefícios fiscais. Daí que, digamos que o Estado, visualizando a situação dessas pessoas que não estão com dificuldade ou impossibilidade de poder realizar o pagamento do respectivo tributo, ele querendo ajudar, mas também não querendo se comprometer, nada impede que ele possa vir por meio de lei dizer que as pessoas poderão pagar o tributo após a data do vencimento que ele, pelo menos, dispensa o pagamento da multa. Então, o que eu estou visualizando nesse momento que eu estou falando aqui com vocês? A dispensa legal do pagamento do tributo ou a dispensa legal do pagamento da multa. Gente, tanto no caso como no outro, nós vamos visualizar as duas hipóteses pelas quais excluem o crédito tributário. Quando se fala em exclusão do crédito, eu só tenho duas causas. Vou até colocar aqui, que vem a ser a isenção e a anistia. Então, isenção e anistia são espécies de exclusão do crédito tributário. E vejo, estabelecendo aqui uma diferença básica entre um instituto e o outro, posso dizer para vocês que isenção é a exclusão do dever de pagar o tributo. Então, isenção é a exclusão do dever de pagar o tributo. Estou na frente? Estava. Ao passo que anistia é a exclusão do dever de pagar a multa. Pode repetir a isenção? Claro. Isenção é a dispensa, é a exclusão
do dever de pagar o tributo ao passo que a anistia é a exclusão do dever de pagar a multa. Bem, olha só. Então, o Código Tributário está estruturado dessa forma: hipótese de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Só que ainda assim, eu posso visualizar mais uma última situação. O que vem assim? Oi? Professor, quando você fala da anistia, ela seria somente para a multa? Só multa. Não. É totalmente equivocado você falar que a anistia, ela dispensa o dever de pagar o tributo. Nem o total. É só e apenas a multa. Artigo 180 do Código Tributário Nacional. Lá ele diz que a anistia, ela dispensa o pagamento das infrações. Tributo não é infração. 180. Tá? Então, quer dizer, se vier uma lei dispensar o pagamento do tributo, é isenção. Se vier a lei dispensar o pagamento da multa, é anistia. E aí, como eu estava mencionando para vocês, eu tenho aqui o seguinte, gente, eu ainda posso visualizar mais uma situação que, na prática, acontece até com uma certa frequência. O que vem a ser? Digamos que a pessoa foi notificada para pagar ou impugnar. Só que ela não pagou, não impugnou e não teve seu crédito excluído, seja por meio de uma isenção ou anistia. Qual é a consequência? Que ultrapassado essa data aqui, que confunde com a data do vencimento do tributo, e a pessoa não fez nada, ela passa, portanto, a ser considerada uma devedora com qualificativo. Porque devedora ela já é desde o momento que ela praticou o fato gerador. Mas agora, passado o vencimento e não fez nada, ela, portanto, se torna uma devedora inadimplente. E, gente, quando a pessoa passa a ficar inadimplente, é permitido a Fazenda Pública pegar o nome daquela pessoa e colocar no cadastro de devedores inadimplentes com o fisco. Gente, a linha de raciocínio é a mesma quando você fala, por exemplo, em relações consumeristas. Por exemplo, eu vou numa loja, compro um produto, parcelei em 10 vezes, paguei as 2 primeiras e fiquei inadimplente nas demais. Qual é a consequência? Que aquela loja vai colocar o meu nome no cadastro de devedores inadimplentes de relações consumeristas, como SPC ou Serasa. Ora, com a Fazenda Pública, o raciocínio é o mesmo. Não que ela vai colocar o meu nome no SPC ou no Serasa. Por quê? Porque a Fazenda Pública possui um cadastro próprio, um cadastro seu, pelo qual ele vem a ser conhecido como dívida ativa. Então, a partir do momento pelo qual a Fazenda Pública detecta o inadimplemento, ela já tem o direito de pegar esse crédito aqui e inscrevê-lo em dívida ativa. Gente, quando eu menciono em dívida ativa corresponde a um cadastro geral de devedores inadimplentes com a Fazenda Pública.
Então, dívida ativa corresponde a um cadastro geral de devedores inadimplentes com a Fazenda Pública. Só que vejam, embora seja um cadastro geral, eu tenho que perceber que não existe apenas uma única dívida ativa para todo mundo. Porque, na verdade, é um cadastro geral de cada ente. Então, quer dizer que a União terá sua dívida ativa, cada estado possuirá sua dívida ativa e assim ocorre com cada município. Cada ente terá a sua própria dívida ativa. Só que, gente, no momento pelo qual o ente pega esse crédito e inscreve em dívida ativa, significa que, a partir desse momento, ele está dizendo, olha, não discuto mais esse crédito. Por quê? Porque para a Fazenda Pública, esse crédito ele já é líquido, exigível e passa a ser certo. Créditos inscritos em dívida ativa são líquidos e certos. Quando eu digo que ele é certo, o que isso significa? Significa que a partir do momento que ele ganha esse grau de certeza, há uma presunção a favor da Fazenda Pública. Uma presunção que o crédito existe e no valor indicado por ela. De tal modo que, a partir do momento que ela escreve em dívida ativa, a Fazenda Pública não precisa mais provar que tem um crédito a receber. O devedor, não querendo pagar, é que terá que provar que não tem uma dívida com a Fazenda Pública. Porque, como eu disse aqui a vocês, no momento que escreve o crédito em dívida ativa, por ser um ato administrativo que possui presunção de veracidade e legitimidade, gera um efeito processual importantíssimo, qual seja a inversão do ônus da prova. Escreveu em dívida ativa, Fazenda Pública não precisa mais provar nada. O devedor que não quiser pagar terá que provar que não possui uma dívida com a própria administração. Agora vejam, quando eu falei aqui em dívida ativa, isso aqui é uma base de dados, onde o legislador deu a possibilidade para que a administração tributária extraia dessa base de dados um documento pelo qual possa materializar as informações contidas em dívida ativa. Esse documento, ele vem a ser conhecido como CDA, Certidão de Dívida Ativa. Então, esse documento, ele vem a ser conhecido como CDA, Certidão de Dívida Ativa. A CDA, ela vai espelhar todas as informações que estão contidas em dívida ativa. Sendo que essa CDA, de acordo com o artigo 784, inciso 9 do CPC, possui a natureza jurídica de título executivo extrajudicial. Então, a CDA, ela, de acordo com o artigo 784, inciso 9 do Código de Processo Civil, possui a natureza jurídica de título executivo extrajudicial. De tal modo que, com essa CDA em mãos, é dada a possibilidade para que a administração tributária encaminhe a sua respectiva procuradoria, seja PGM, PGE ou PFN, para que lá um procurador
possa redigir uma inicial e puder ajuizar uma ação de execução fiscal. Então ele vai poder ajuizar uma ação de execução fiscal, que daqui em diante já não é mais regulado pelo Código Tributário Nacional. Aqui eu já tenho uma lei própria, uma lei específica que corresponde à Lei 6.830/80. A Lei 6.830/80 é a Lei de Execução Fiscal. Gente, isso aqui que eu mostrei para vocês corresponde toda uma visão geral do campo das obrigações. Veja, começa lá na Constituição e termina aqui na execução fiscal. E detalhe, isso aqui é um passo a passo que não muda. É só esse caminho aqui. O que significa? Que não existe execução fiscal sem CDA, porque é o título executivo. Não existe CDA se o crédito não for escrito em dívida ativa. Não existe crédito escrito em dívida ativa se ele não foi inadimplido. E para ter crédito, significa o preciso de lançamento. Então, quer dizer, todo esse caminho é único para se chegar. E o CTN está todo estruturado dessa forma. E aí, como eu falei para vocês, gente, eu quis fazer esse esquema, que é justamente esse passo a passo, para você visualizar e depois ler esses artigos. Que o que cai em prova são esses artigos pelos quais eu indiquei aqui para vocês. Só que não adianta nada você ler o artigo solto sem saber onde é que ele está inserido, qual é o contexto. Porque na prova do exame de ordem é letra de lei. Mas você pelo menos tem que entender aquilo que você está lendo. Porque senão você decora sem saber, fica igual operador de call center. Sério, um dia desse, foi até engraçado. Eu liguei para cancelar um serviço. Eu tinha internet fibra e cancelei com a Oi. Aí tá lá todo o procedimento. Aí vem a operadora e diz assim: mas eu gostaria de saber qual foi o motivo que levou ao cancelamento. Aí eu cheguei e disse o seguinte: não tem motivo. Aí ela falou: ah, não, então não posso cancelar. Como é que alguém vai cancelar sem motivo? Aí pronto. Aí foi uma conversa que ficou até hilária. Porque não estava, acho que no script, porque a operadora de call center, ela tem tipo um questionário, um script. Aí ela vai te perguntando, você vai respondendo e ela vai dar um xizinho ali para poder se situar. Só que eu respondi isso, não tem motivo. Aí ela acho que não devia ter ali, a desconcertou. E aí, ou seja, a mulher não sabe nem o que está fazendo. É exatamente isso. Quando você lê alguma coisa, você sabe qual a finalidade. Agora, dentro desse contexto, fica mais fácil você entender e compreender. Gente, olha só, mas ainda não terminei isso aqui não. Ainda falta mais uns detalhes. Porque se você observar, tudo aqui, quase tudo, não foi tudo, quase tudo que está aqui no Código Tributário, eu traduzi aqui, nesse esquema. Só que daqui, faltaram duas coisas que eu não falei. O que foi? Prescrição e decadência. Eu só disse que era o pai de 5 anos. Mas não adianta você decorar sem saber o que é prescrição em matéria tributária, o que vem a ser decadência em matéria tributária. Gente, são dois prazos importantíssimos que também a todo momento vem a ser questionado em prova. Só que vejam, vou começar com a decadência. Decadência, tecnicamente falando, corresponde ao prazo que a Fazenda Pública tem para lançar. Lançar e cobrar. Que
como eu falei aqui, são 5 anos. Gente, só você visualizar. Quando a pessoa pratica o fato gerador, gera obrigação. E aí eu falei para vocês que a dívida, ela é ilíquida. Então a Fazenda Pública, ela precisa calcular para poder cobrar. Gente, se não houvesse prazo, ela poderia dizer, então eu posso calcular daqui a 50 anos, posso calcular daqui a 100 anos. Não tem lógica, isso é atentatório à segurança jurídica. Daí porque o Código Tributário Nacional impõe um prazo para que a administração calcule o montante devido ao tributo e possa cobrar. Então, de uma forma genérica, eu posso tranquilamente afirmar para vocês que a decadência é o prazo que a Fazenda Pública tem para cobrar. Ela tem 5 anos para te cobrar. E se não cobrou, ocorre a decadência. E a decadência, ela é causa de extinção do crédito tributário. Ou seja, perece o direito da Fazenda Pública e ela, obviamente, não vai poder mais te cobrar. Já prescrição, que aparece aqui no artigo 174, ele vem a ser considerado o quê? O prazo que a Fazenda Pública tem para executar. E ele é contado a partir do momento que a pessoa é considerada inadimplente. Então, quer dizer, eu tenho que a prescrição é o prazo que a Fazenda Pública tem para executar, ajuizar uma ação de execução fiscal. Só que se eu falo no direito que a Fazenda Pública tem de ajuizar, o que eu tenho que pressupor? O inadimplemento por parte do contribuinte. Que aí está inadimplente, surge o direito para ela executar e, ao mesmo tempo, surge o prazo prescricional. Passados 5 anos e a Fazenda Pública não executou, prescrição. E prescrição também vem a ser causa de extinção do crédito tributário. Prescrição começa na dívida ativa. Não, antes. O que acontece? Quando eu já escrevo em dívida ativa, o prazo já começou a fluir. Quando é que tecnicamente começa a fluir? No momento pelo qual a pessoa se torna inadimplente. Então vamos visualizar aqui. A pessoa foi notificada para pagar e impugnar. Digamos que hoje, dia 17... São 17? Ih, esqueci meu relógio. 18. 18? É 18. Então tá. Caraca, tá voando. Então olha só. Hoje, 18 de maio, é a data do vencimento. A pessoa tinha até hoje para pagar ou impugnar. Não fez isso? Amanhã já começa o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública executar. E, ao mesmo tempo, já surge para ela o direito, se ela quiser, amanhã, de escrever em dívida ativa. A questão é o seguinte, que isso aqui é um procedimento também que ela faz. Inscrição em dívida ativa, confecção da CDA, até chegar na execução fiscal. Pode acontecer o seguinte, a pessoa se tornou inadimplente, a Fazenda Pública ficou parada, não fez nada. Digamos que são 5 anos no total, certo? Se por acaso 2 anos ela não fez nada, só sobram 3 para ela escrever em dívida ativa, confeccionar a CDA e ajuizar. Porque se ela não fizer isso nesse tempo, ocorre a prescrição. E a prescrição, ela aparece aqui como causa de extinção do crédito tributário. Fazenda Pública perde o direito e, obviamente, não vai poder mais executar. Ela começa com o crédito. Não é o crédito. Não. No momento do inadimplemento do crédito, que olha só, constituiu aqui. Eu tenho crédito, certo?
Mas eu ainda vou notificar a pessoa para pagar o impugnar. Eu não posso executar se eu ainda não dei oportunidade para ela pagar. Então eu primeiro preciso considerar ela inadimplente para aí sim começar a fluir o prazo prescricional. Porque começa a fluir o direito da Fazenda Pública executar. Antes disso, não tem prescrição. Agora me diz, isso aqui é difícil? Oi? Muito? Ah, tá zoando, isso não é muito difícil. Cara, se eu fizesse um negócio desse de penal, era tanta corrente pra lá, corrente pra cá. Direito tributário não tem corrente. Só tem essa sequência. Sério, não tô exagerando. Oi. Ah. Por exemplo, se eu falou assim, é IPTU que chega na minha casa. Certo. Por exemplo, eu uma classe da do meio, o IPTU chega em casa, eu preciso no site retirar. Sim. Essa notificação, Sim. eu fui voluntariamente procurar o IPTU. Isso. Se eles não me enviam, aí na prova de dados me enviou, como que seria então? Não foi notificado. Quem te falou que você não foi notificado? Não. Súmula 397 do STJ. Considera-se notificado pelo IPTU pelo simples envio do carnê e não recebimento. Se o correio entregou em outro local. Oi? Se o correio não entrega, se o vizinho pegou, não interessa, já é considerado notificado. E outra, quando se fala em PTU, vou te dar um exemplo para não ficar só isolado no teu, que aí você vai entender. Alguém aqui no Rio de Janeiro é notificado para pagar o IPVA? Fisicamente? Ninguém recebe uma cartinha. Como é que você paga? Você entra no... Você tem que ir no site. Mesmo no teu caso do IPTU. O que acontece? Tributos cuja data de vencimento ela é padronizada, o STJ admite uma notificação ficta. O que seria isso? Basta ser publicada a notificação no Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial, já era. Não adianta você, mas eu não recebi nada. Aí vem lá o Estado, por exemplo, vai dizer, tu não tem carro? É perfeitamente admissível que qualquer pessoa saiba que, ao ter um veículo, tem que pagar o IPVA. Ninguém vai ser pego de surpresa. Então você não pode dizer, eu não vou pagar porque eu não fui notificado. Mesma coisa do IPTU. Quem tem imóvel sabe que vai ter que pagar o IPTU. Isso aí faz parte de um homem médio. Então a pessoa não pode se eximir. Se o município publicou em Diário Oficial, é um ato público. Oi? A notificação física, não. Não. Por quê? Tecnicamente, você foi notificada. É porque você não sabe. Mas você foi. Com a publicação no Diário Oficial. Tá? Isso aí ocorre para tributos com datas de vencimento padronizada. Outro exemplo. Alguém aqui é notificado para pagar o imposto de renda? O imposto de renda vai vencer agora, dia 31. Oi? Como é que é? Fala aí. Eu também, ué. Até ruim, acho que eu não vejo. Falar nisso, na verdade, eu já até mandei pra minha contadora, ela tá me enrolando. Tem mais de mês, pra falar a verdade. Até bom tu me lembrar. Então, o imposto de renda, ninguém é notificado. Mas todo mundo sabe. É porque hoje a gente tem a facilidade de ter acesso à informação pela internet, mídia televisiva. Então aí a gente consegue. Mas se por acaso não tivesse nada disso, teoricamente, tinha que ficar catando no Diário Oficial, por incrível que pareça. Porque é assim que funciona. Tá? Gente, então olha só. Mostrei essa estrutura aqui para vocês. Só que agora tem um ponto que eu vou tratar
de forma um pouco mais detalhada, que também é a continuação desse esquema, que é o seguinte. Cai muito na prova a identificação desses 3 elementos aqui. O que é causa de suspensão, o que vem a ser causa de extinção e o que vem a ser causa de exclusão. Exclusão são esses 2 aqui que eu já mencionei para vocês. Tá? Mas é muito cobrado em prova. Toda a prova praticamente tem uma questãozinha sobre a distinção. Então eu vou colocar aqui. Por quê? Quando eu falo em suspensão, eu tenho 6 hipóteses. Extinção são 11. Oi? Para que isso? Para você estudar, virar uma pessoa com conhecimento, culta e saber vender depois os seus serviços advocatícios. Porque se fosse tão fácil, não se procurava advogado. Então. Gente, advogado vive do caos. Água mansa, ninguém procura advogado. Só vai procurar quando está um caos. Então, para você, quando tiver fogo no parquinho, que tá ótimo. Porque vão te procurar. É sério. Isso em qualquer área. Oi? Ainda tem coisa. Algumas pessoas já vão direto para não pagar o serviço de advogado. Isso aqui também é um grande problema quando se fala com relação à advocacia. Porque muita gente acaba, como eu falo, prostituindo a atividade de advocacia. Vira um verdadeiro leilão. Aí é uma questão de você saber se posicionar. Sabe qual é o grande problema? Eu vou dizer para vocês. Quando termina a faculdade, aí você tira a carteira do OAB, qual é o desespero? Porra, eu não sei nada, não tenho um cliente, tirei o exame de ordem. Aí tu começa a anunciar, sou advogado. Aí o que aparece, tu pega. Previdenciário, tributário, criminal, família, trabalho, é comigo mesmo. Mas não é? Vai dizer que não é assim? É assim. Aí o que acontece? Quando você começa a virar um generalista, as pessoas, principalmente cliente, não dão valor ao teu trabalho. E aí que ele vai dizer, mas doutor, o outro faz a mesma coisa que tu faz por um preço. Na verdade, nem cobra e ganha no êxito. Só cobra no êxito. Aí nem cobra para fazer uma inicial. Aí tu diz, aí tem advogado que ainda começa a diminuir o êxito. Aí a gente cobra com 30%. Então eu faço por 20%. Cara, trabalho de graça. Porque se perder no êxito, rasgou teu tempo. Sabe o que a gente vende como advogado? A gente vende o nosso tempo. É o nosso tempo. E tempo é o negócio que você não estoca. É o tempo que você trabalhou ali foi perdido. Então, a partir do momento que se você começar a se posicionar, e quando eu falo se posicionar, especializa. Escolhe uma área e só trabalha nela. Ah, mas eu vou perder cliente. Faz parceria. Não é você que executa. Claro, eu não perco o cliente. Chegou ali alguém que não é da minha área, eu não vou perder, mas não sou eu que vou fazer. Sabe o que eu pego? Chegou o quê? Por exemplo, chegou um que é trabalhista. Eu não faço. Mas eu tenho um parceiro. Aí eu pego e passo para ele. Qual é a nossa parceria? 50-50. Se eu indico, cara, eu vou ganhar 50% sem fazer nada, só porque eu indiquei. Melhor ter o olho grande, querer 100% e você se ferrar, porque tu vai ter que parar para estudar, não vai fazer o negócio certo. Aí fica perguntando, porra, como é que é o procedimento aqui? E exatamente, não sabe o que fazer. E aí você perde tempo que você poderia estar se especializando numa área. Estou dizendo para fazer tributário não, qualquer área. Eu quero ser advogado criminal. Cara, então só faz isso. Eu quero ser advogado. Vou te falar, eu tenho um primo que ele só advoga na área criminal para pessoa jurídica. É só pessoa jurídica. O cara hoje tá bem pra caramba. Não mora nem aqui, tá em São Paulo. Tá muito bem. Porque as pessoas falam, pô, pessoa jurídica, teve um furto dentro da empresa. Então ele advoga para supermercado, ele é advogado da Smart Fit. Um Deus. Porque, porra, o Smart Fit é um... Mas, por exemplo, ele vem de lá de São Paulo, quase uma vez a cada 2 meses, vem aqui no Rio, em delegacia, para fazer andamento de inquérito. E ganha para isso. Agora, se você começa a ser um generalista, tu não consegue esse tipo de atividade. Você não consegue.
Cobrar consulta, aí falo, é mito. Advogado não cobra consulta. Não cobra porque você não é especialista. Se você atende do consumidor, é o clássico, né? Consumidor, trabalhista, previdenciário. É o clássico. É o clássico. E aqui em Nova Iguaçu, vou ser sincero com vocês. Cara, que lugar para ter escritório de rua é aqui. Onde tu anda, acho que tem mais escritório de advocacia do que barbearia. Sério? Tu tá andando, tu vê aí. Advogado X, advogado Y. E aí nenhum é especialista. É aquela lista. Faço isso. Aí, cara, nesse caso, é preço, não é valor. Ninguém dá o valor ao advogado. Aí ele ganha, trabalha, se mata a trabalhar e vai dizer o seguinte, porra, a advocacia tá uma merda, porra, o negócio não funciona, porra, o cara é vendedor de loja e ganha mais do que eu. Porque a pessoa não se posiciona. Se especializa. E aí, com o tempo... Claro, o problema é a ansiedade. Eu sei que tem isso. Essa ansiedade. Eu quero, porra, advogar, quero ganhar dinheiro. Porra, 5 anos na faculdade, minha família já tá ali olhando pra mim. Aí se formou, e família... Parente é a pior coisa que tem. Quando eu digo parente é serpente. Porque você se forma e acha que você vai advogar em tudo. Cara, não faz. E outra, não faz pra parente não. A pior coisa que tem. Mesmo na minha área, eu não advogo. Parente chega comigo e fala o seguinte, tô com problema de PTU. Ih, nem sei. Aí eu falo, eu trabalho com imposto de importação. Pois é só na área aduaneira. Aí o cara nem sabe o que é isso. Aí já para de mexer o saco. Sério mesmo. Porque advogar pra família é muito chato. Mas enfim, vamos lá. Então, quando se fala aqui, e outra, no dia a dia quando vocês se formar, vocês vão ver, a advocacia tem nada a ver com o que vocês estão fazendo aqui. É muito diferente. É muito diferente. Quem realmente quer advogar, vai ter depois que ficar estudando, não é só direito não. Gestão financeira, como vender. Não adianta você ser, por exemplo, um advogado e não sabe vender seu serviço. Não adianta você ir para uma reunião com o cliente e não saber quanto você já vai cobrar. Muitos advogados eles vão lá e aí chutam. Se perguntar para você, quanto é que você cobra por um serviço? Aí você... Aí uns que eu conheço, liga para outro. E aí, quanto é que tu cobra para esse serviço? Quanto é que tem um costume de cobrar? Aí você não vai lá. Sabe uma coisa? Eu vou lá na tabela do AB. Aí chega lá na tabela do AB. Tá caro pra caramba. Acho que o cara não vai fechar comigo nesse valor. Aí começa a chutar qualquer um. Porque a faculdade não te ensina a precificar serviço. A precificação de serviço tem metodologia. De acordo com horas trabalhadas, de acordo com o custo do teu escritório, tem metodologia de acordo com a tua atividade. Se você é um autônomo, existe uma forma de precificar. Se você tem um escritório, é outra forma de precificar. Os honorários contratuais, existem várias formas, são os iniciais. Existe o que se chama de TMP, taxa de manutenção processual. É polêmico, mas existe. Tem advogado que cobra. Tem honorários no êxito. Ainda tem os sucumbenciais. Isso aí você não aprende na faculdade. Muito que dirá a faculdade te ensinar numa reunião de fechamento de contrato. Chegou o cliente, o interessado, ele vai fazer uma pergunta. Como é que você vai conduzir aquela reunião para poder fechar o contrato da melhor forma possível? Vou dar um exemplo, só para a gente poder fechar e botar aqui. Há um tempo atrás, eu até falei com esse cliente ontem, ele chegou lá no meu escritório, aí ele falou assim, eu tenho aqui um problema aqui, queria reconhecimento de isenção do imposto de renda. Aí eu falei, beleza. Aí ele pegou, a gente foi lá, conversou, ajustamos. E aí, quando eu passei o valor, ele chegou comigo e disse o seguinte, olha, vim de um outro advogado e ele nem me cobrou para fazer. Eu cobrei R$2.000 para fazer a inicial dele. Isso na época, tem 2 anos atrás. R$2.000 mais 30% no êxito. Aí ele falou, porra, o cara ali me cobra só 30% no êxito. Aí eu falei, se o senhor foi num outro advogado e te cobrou 30% no êxito e você não fechou nele, é porque você não teve segurança. Por que você está aqui? Aí eu disse, o máximo que eu faço, desconto, eu realmente não dou. Eu parcelo, mas eu não dou desconto. Aí eu disse, o máximo que eu vou fazer é posso parcelar, se o senhor não tiver condições. Cara, ele fechou. Às vezes, quando você cobra caro, dá aquela sensação que o cliente vai pular.
Mas às vezes vai dizer, porra, se o cara cobra caro, ele deve ser bom. Às vezes dá mais valor que quem não cobra. E pior que isso é uma verdade. Se você diz, eu faço de graça, cara, ele vai te ver como qualquer um. Entendeu? Mas vamos lá. Olha só. Cheguei aqui. Então eu tenho hipótese de suspensão, extinção e exclusão. A suspensão, como eu disse, são 6 hipóteses, tá? Que aqui vem a ser moratória. Isso, suspensão. Moratória, depósito. Impugnação. Impugnação, recurso administrativo. Deixa eu colocar aqui assim que vai ficar melhor. Vou numerar para ficar melhor. São incisos? Isso. Só você aqui visualizar. São incisos do artigo que fala em suspensão. Qual é? 151. Tá? E a extinção eu tenho. Vamos para cá. Mas sabe por quê? Para depois você reproduzir. Ah! Não, foi. Sabe, isso aqui, esse quadro você não vai encontrar em lugar nenhum. Fui eu que criei. Na época eu estudava para concurso público. Cara, eu fazia isso em cartolina. Depois de ter estudado, lido várias e várias vezes vários livros, consegui mapear e colocava isso numa cartolina. Quando eu ia para a prova, eu não precisava mais ler o livro, eu olhava o quadro. Depois que você já leu tudo, volta muito rápido. É igual quando você quer se lembrar de uma música e você não sabe, não se lembra, aí alguém canta só o início. Aí você vai embora. Exatamente é o que acontece aqui. Cabe no papel.
Oi? Vai, rapidinho, mas rapidinho. Só terminar isso aí, que aí depois eu já entro nos exercícios. Gente, então, só faltou aqui a setinha para você não ficar perdido, tá? Tá. Oi. Isso. A extinção 156 do 1 ao 11. Exatamente. Só esses dois. É. Por isso que eu não preciso nem numerar, porque eram só dois. Tá? Aí, olha só. Isso aqui cai toda hora em prova, para você identificar. Às vezes ele coloca ali e aí pergunta, isso aqui é tal, é hipótese de extinção? É hipótese de suspensão? Ou então faz o contrário. Ele chega e diz o seguinte, ó, a conversão do depósito em renda poderia ser configurada uma hipótese de... Aí coloca lá as alternativas. Suspensão, extinção, exclusão e aí varia. Tá? Então, são esses elementos que são cobrados na prova do exame de ordem. Tem alguns que são um pouco mais? Oi? Tem alguns que são um pouco mais? Não. Vamos lá. Qual é o método que você tem para não decorar tudo? O que eu tenho? 6, 11, 2. 6 hipóteses de suspensão, 11 de extinção e 2 de exclusão, certo? Exatamente, que for a extinção é de forma residual. Porra, quando você fala exclusão, só tem 2, é sonistia, não é difícil. Aí o que sobra mais? É esse aqui. Se cair na prova, não for exclusão, não for suspensão, só pode ser o quê? Extinção. Então não precisa perder tempo. E outra, mesmo na extinção, cara, pagamento não tem como você não saber que é extinção. Entendeu? Pressão em decadência também é algo que sempre você... Se você começar a se habituar a ler essa estrutura, você vai começar a pegar alguns. Talvez não todos. Mas aí se você pegou exclusão e suspensão, facilmente você consegue identificar a extinção. Gente, tô com isso. Fechei toda a parte aqui que eu queria falar com vocês, até porque não tem mais quadro. Vou fazer o seguinte, vou dar um pequeno intervalo, daqui a pouco eu retorno e a gente começa a fazer os exercícios que eu trouxe aqui, tá?